arraigados na fé ou no fideísmo? Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho e Eu, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre fé e fideísmo. Nós temos essa ideia de que a fé se contrapõe ao racional, quando na verdade não. A fé é completamente racional. Preste bastante atenção. Se eu preciso compreender quem sou, quem Deus é, a minha condição perante Ele, para entender o operar dessa fé, então a fé, ela também é racional. Assim como deve ser o nosso culto racional, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 1, acerca dessa apresentação em serviço ao Senhor, com compreensão do que estamos propostos a viver. Porque a fé, quando é cega, ou seja, quando o fundamento da fé é incompreendido, e ainda assim praticamos sem o conhecimento do porquê fazemos, passamos a ser fideístas e não pessoas de genuína fé. Estaremos tendo fidelidade a uma determinada crença, porém sem entender o que realmente ela significa, e pior, confundindo o que ela significa com aquilo que você imagina, ainda que você já soube antes através de fatos que a própria Escritura nos apresenta, mas então escolhe prosseguir no seu fideísmo a ter que abdicar do que todos fazem em nome de Deus, porém mesmo sabendo não ter respaldo algum em Deus. A fé, em contraste com o fideísmo, também nos ensina a discernir o que vem de nós e o que não vem de nós, porque o fideísmo se contrapõe tanto à fé que os seus adeptos seguem o parâmetro de repetir aquilo que a maioria está fazendo sem se preocupar em compreender o motivo. O fideísmo é ritualístico, a fé é orgânica, mas eles inferem em si mesmo que a maioria carrega razão e comumente são levados de um lado para o outro por seus mestres que exercem domínio sobre eles, não os levando a refletir no Evangelho, mas pura e simplesmente a repetir o que eles fazem, tomando como base que sejam eles inerrantes em suas orientações e fazendo com que estes não avancem além do que eles próprios julgaram ter avançado. E nós, naturalmente, temos esta tendência de repetir as atitudes dos outros, e por isso, por vezes, principalmente quando se tratam dos jovens, os veremos repetir as atitudes dos artistas, os jeitos e trejeitos daquele modelo que foi colocado diante deles, que está passando a influenciar em suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, seus jeitos de pensar, enfim. Por isso o fideísmo paralisa o avanço e engessa a fé, tornando tudo mecânico, porque se eu pratico o que todo mundo faz e acho isso certo sem refletir a respeito, não preciso me preocupar no porquê faço o que faço. Está todo mundo fazendo. Isso é fideísmo. A exemplo disso, vamos pegar o Natal. Estava lá a adoração ao Deus Sol, Natalis Invicti Solis. A Igreja Católica então pega esse símbolo e o transforma no nascimento de Cristo. Depois outro vem e introduz a figura do Papai Noel e da árvore de Natal. Isso tudo para tentar apagar a ideia daqueles cultos pagãos e transformar em uma cultura boa, entre aspas. E então vem alguém e diz assim: eu posso comemorar porque apesar de eu saber todo o fundamento dessa prática, eu porém faço para o Senhor. Quero abrir um parênteses aqui para te dizer que eu não sou contra, mas quero aproveitar este exemplo e você precisa expandir o seu raciocínio para além do que está certo ou errado sobre isso. Você precisa abrir seu raciocínio para entender o poder que o fideísmo tem sobre a sociedade e o quão é libertador você compreender tudo isso. Então chega alguém e diz assim: eu já sei de toda essa história, eu entendi por que foi feito isso e estou utilizando isso para não como os pagãos utilizavam, mas para glorificar a Deus. Ok, mas você percebeu que você continua indo no fluxo da sociedade? E esta é a facilidade que o fideísmo propõe. Você não precisa fazer força contra nada, você vai sempre no curso da correnteza das águas para fazer coisas que você está atribuindo a Deus, mas que não foi pedido por Deus, que não se encontra nas Escrituras de Deus. Enfim, não tem nada de Deus, mas você faz em nome de Deus. E aí surge uma pergunta: se eu desejo fazer algo para Deus, e todas as minhas obras em mim mesmo são palha, madeira e feno, vão se queimar no fogo provado do Espírito, não seria mais inteligente da minha parte eu ter esta consciência, mas pensar da seguinte maneira: é fácil seguir com todos, mas vamos fazer o seguinte, então para provar que eu estou fazendo por Deus, eu vou me negar e não vou fazer. Aí eu vou estar indo contra o que a pressão do fideísmo na sociedade me impõe, e aí sim, ao me negar eu estou fazendo um esforço contra essa correnteza, e aí você passa a perceber como essas águas, essas correntes são fortes, como essas correntes não são tão fáceis de se quebrar. E não estamos falando aqui de salvação, nem nada disso, de fazer coisas para Deus para ser salvo, nada. Esquece tudo isso. Nós sabemos que não existe nada que a gente possa fazer para ser salvo, a não ser crer no sacrifício daquele que fez a paz entre nós e Deus, Cristo. O que eu quero lhe mostrar e que você entenda
é que o fideísmo é capaz de fazer um jovem se tornar fanático por um time de futebol, por exemplo, porque o pai dele é assim. Faz você comemorar uma coisa em nome de Deus no qual não tem valor nenhum para Deus. O fideísmo faz isso. Ele faz você tratar mal o seu próximo porque todos estão tratando mal ao próximo. O fideísmo também faz isso. E quando você quebra a corrente do fideísmo, você vai ter o mundo como seu inimigo. O mundo passa a se tornar seu inimigo. Por isso a fé é racional. Por isso a fé exige de nós raciocínio, um culto racional. Porque eu não entendo o que Deus faz para que o mar se abra, mas eu entendo que Deus pode abrir o mar. Isso é racional. Eu não entendo como Deus faz para curar alguém de um câncer, mas eu entendo que Deus pode. Isso também é racional. Então a fé não é cega, a fé é racional. Ela demanda uma confiança concreta e esperançosa. Não é uma mera receita mecânica de repetições e nenhuma relacionalidade com aquele que enviou a fé. Não é uma receita de bolo. Portanto, fé e fideísmo são completamente opostos entre si. E a grande maioria da sociedade tem sua crença não baseada na fé, mas no fideísmo. Nós podemos e devemos suportar a fraqueza dos fracos, como a palavra nos ensina em Romanos 15, verso 1. Mas em relação a nós mesmos, a partir do momento que nós alcançamos uma consciência mais madura, o apóstolo Paulo nos ensina a deixar as coisas de menino para trás. Então nós precisamos entender que a maturidade não concorre com a infantilidade, de maneira que, se acontecer assim, nós vamos estar oscilando em nosso próprio entendimento. Isso vai ser perturbador para nós, além de completamente reprovável da parte do Senhor, porque Ele nos ensina a ir adiante, não a retroceder. Acerca disso, o escritor de Hebreus, escrevendo a eles, diz em Hebreus 5,12 que pelo tempo decorrido dos ensinamentos que foi colocado diante deles, já era para eles serem mestres. No entanto, estavam eles ainda nos rudimentos da fé. E nós podemos também ainda estar patinando nesses rudimentos se nós não determinarmos ir adiante. Trazendo um outro exemplo, os extremistas islâmicos, por exemplo, não são homens de fé, são fideístas, porque apesar de o Alcorão dizer que eles foram ordenados a obedecer e ordenados a respeitar, ambas as coisas residem no fato de que foram antes ordenados a amá-lo. E a quem se diz? Disse do profeta de Alá: não do próximo na medida de si mesmo, como o Senhor nos ensinou, que fazendo assim estaremos amando-o também. A diferença é que Cristo se esvaziou de sua glória e se pôs em pé de igualdade com seu próximo, lavando os pés dos discípulos e nos ensinando que os últimos serão os primeiros. Porém há outros que enaltecem a si mesmos, se colocando como figuras centrais de uma adoração indevida, pois que é criatura e não criador. Por isso matam, decapitam, tudo isso por causa do seu fideísmo, que despreza a razão, que neste caso mostra o quanto os extremistas estão alienados do fato de que estão a destruir seus próprios semelhantes. Quando não, os religiosos vivem e oscilam pelas sensações, precisam sentir para crer, obedecer e não se afundarem na falta de esperança, e também pelas circunstâncias que comumente somos colocados à prova. Mas a fé da certeza das coisas que se esperam não depende das sensações em nós. A fé que depende que venhamos a sentir algo para então crer, na verdade não é fé, senão que apenas uma emulação dos nossos impulsos carnais indo na direção de algo que não exija tão somente fé para nos manter firmes, mas é preciso acender um fogo estranho aqui, outro ali, para então alguma coisa acontecer. Mas não, fé é uma convicção exercida sobre a confiança, ao contrário do fideísmo, que é uma aposta cega na mecânica do que posso produzir em mim mesmo. Vindo a acontecer, eu alimento o processo, não vindo a acontecer, que é a regra do fideísmo, então o problema fui eu que não fiz o suficiente. Quem sabe pondo mais velas ou subindo uma escadaria maior de joelhos me faça da próxima vez alcançar o que pretendo. Este não é o Evangelho de Cristo. Quem crê não confia em si mesmo, mas põe sua confiança no Senhor, sabendo que não há nada em nós mesmos suficientemente capaz de nos fazer retirar um resquício sequer do poder de Deus. Ou confiamos no que só Ele pode fazer por nós, como a mulher do fluxo de sangue confiou, ou seremos fideístas para o resto da vida. Espero que este devocional tenha acendido uma luz em sua consciência. Um dia de fé e confiança no Senhor para ti. Shalom Adonai.